apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Para os irmãos que veem esse culto, no culto de 17h30, eu preguei sobre a parábola da figueira estéril. Se você não quer ser uma figueira estéril, ouça essa mensagem amanhã, que o Senhor te faça frutificar em nome de Jesus. Mas quando eu prego nos 3 cultos, no 19h30, eu prego uma mensagem diferente para abençoar o coração seu e de quem vem tocar, né? Quem vem tocar, quem está na escala, para ouvir uma mensagem diferente e sair com o peito duplamente esquentado, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1. Quem encontrou, diga, achei. Que coisa boa, você sabe ler a Bíblia. Se você não encontrou, peça ajuda. Universitários, me ajudem. Os universitários estão ao seu lado, eles podem te ajudar a achar 1 de Pedro, capítulo 1. Fique em pé, irmão, em nome do Senhor Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler, amados irmãos, versículos 1 e 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler, amados irmãos, todos, numa só voz, esse texto da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro, vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O Senhor fala poderosamente ao nosso coração. Que declaração de amor maravilhosa. Pai, eu leio para um texto como esse e a minha alma exulta em Ti. E eu só posso lembrar, Deus, esse cântico tão precioso que diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor toma a nossa vida nessa noite, nos enche com o Espírito Santo, alimenta a nossa alma. E, ó Deus, nunca nos deixa esquecer de quem nós somos no Senhor, de como temos que viver para Ti. Fala a nossa alma, Senhor, e abençoa o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos amigos e irmãos. Queridos irmãos e irmãs, há um texto da palavra de Deus que eu gosto muito, e está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6, ele diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E o texto diz, assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, que propusera em Cristo, para o louvor da glória de sua graça, a qual ele nos concedeu gratuitamente no amado. A Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados, e que por si mesmo, qualquer ser humano, por sua própria capacidade, não pode chegar a Deus. Porque se o homem que não tem Cristo é morto espiritualmente, ele não pode ir por si mesmo a Deus. Se o Espírito Santo não tocar o seu coração, você jamais poderá vir ao Senhor. Mas a bênção da palavra de Deus é que se você está aqui e você creu um dia, a Bíblia diz que foi porque Deus na eternidade olhou para você, amou você, e apesar de todos os seus pecados, ele diz, vou escolher para mim. E essa doutrina, irmãos, ela pode ser um pouco controversa, porque algumas pessoas, mas como é que Deus escolhe um e não escolhe outros? Isso é injustiça. Seria injustiça se Deus escolhesse com base nas suas atitudes ou nas minhas. Sabe por quê? Porque se Deus fosse nos tratar com justiça, sabe o que Deus deveria fazer? Abrir o inferno e jogar todos nós lá dentro. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se Deus for tratar você com justiça e a mim com justiça, os pecados que nós cometemos durante toda a vida são crimes. Imagine se você cometesse só um pecado por dia. Certo? No ano você cometeria 365, isso é muito mais. Em 10 anos você cometeria 3.650. Se você vivesse 100 anos, você cometeria 36.500 crimes. Já pensou? Seria suficiente para te jogar no inferno? Seria, não seria? Então, meu irmão, se Deus fosse agir com justiça, com todos nós estaremos perdidos. Mas se você está aqui nessa noite e creu em Jesus,
apesar de você, não é com base no homem, mas é com base no amor eterno de Deus. A Bíblia diz que se você creu em Jesus, você foi escolhido por Deus. Você foi amado por Deus. Você foi separado por Deus. E nessa carta nós encontramos o apóstolo Pedro, o primeiro líder do colégio apostólico, dizendo aqui que é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, embaixador de Jesus Cristo. E ele escreve a carta, amados irmãos, para umas pessoas que ele chama de eleitos. E eu gostaria de dizer para você, se você está aqui nessa noite, e você creu em Jesus, e você tem colocado a sua fé no Filho de Deus como seu único Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você faz parte destes eleitos. Então, se você foi escolhido graciosamente por Deus, esteja muito atento, porque o texto desta noite nos mostra as características dos eleitos de Deus. E a primeira característica dos eleitos é a seguinte: eles são forasteiros. Primeira característica dos eleitos é que eles são forasteiros. Olha aí para a sua Bíblia. Versículo de número 1, eu vou ler uma vez, você lê segunda vez. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês, irmãos, o mesmo versículo, leiam. Pedro dirige a sua carta aos crentes. Ele os chama de escolhidos por Deus. E ele diz que eles são forasteiros. Você sabe o que é forasteiro? Forasteiro é alguém que é peregrino. Sabe qual a palavra mais usada nesses tempos de século 21 para forasteiro? Sabe qual é? Falei para mim? Refugiado. Os refugiados. Os forasteiros, os imigrantes, aqueles que estão longe da sua terra. E é interessante, então, que Pedro conceitua os crentes como alguém que, mesmo que tenham nascido num país, eles não pertencem a esse mundo, mas eles são cidadãos do reino dos céus e são forasteiros. Alguém de fora, alguém que é estrangeiro. E ele diz que esses irmãos são forasteiros nesses lugares da dispersão. Dispersão significa o espalhamento dos judeus do mundo, que agora se aplica também aos cristãos espalhados. E eles estão dispersos, irmãos, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Essa região aqui hoje são áreas distintas do grande país chamado Turquia. Naquele grande espaço em que era a Turquia, onde Paulo espalhou o evangelho na Galácia, em toda aquela região, na região de Éfeso, queria pregar na Bitínia, a Turquia inteira tinha sido evangelizada antes de se tornar islâmica. Mas ela era romana, e, amados irmãos, os cristãos estavam espalhados, sendo perseguidos, enfrentando grande luta naquele país, e eles tinham que entender que eles são escolhidos de Deus e não cidadãos desse mundo. Que a vida nesse mundo é sofrida, é marcada por lutas, que eles seriam perseguidos injustamente, mas eles tinham que entender que eles não chegaram em casa ainda. Nós chegaremos em casa no dia em que nós nos defrontarmos com Jesus cara a cara, em glória. Então, não entenda, meu irmão, que a sua felicidade última está nesse mundo. Esse mundo é um lugar onde você ama e é amado. Um lugar onde você serve e é servido. Um lugar onde você reflete a glória de Deus. Mas não queira fazer deste mundo o céu. Porque o céu não é aqui. A felicidade plena e perfeita aqui nesse mundo só é encontrada em Jesus. E nós somente a encontraremos em corpo e alma na glória. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Quem já morou em outro país ou outra região que não é a região que nasceu, entende com mais facilidade esse versículo. Certo? Está ali o Clévio e a Lucilene, moraram tanto tempo nos Estados Unidos. Eu morei 7 anos no Chile. Eu não sei se você já foi estrangeiro. Alguém aqui já morou fora do seu país? Levante a mão aí para eu conhecer. Você morar fora do seu país, você está ali servindo, você se doa de todo, você faz o melhor que pode, mas quando chega na hora de confrontar o pecado e os momentos de angústia, a pessoa fala assim, fique quieto, você não é daqui. Você é de outro lugar. E por mais que você tenha a autoridade da palavra de Deus, a pessoa, não, mas você não sabe como as coisas funcionam aqui. Fique na sua, você não é daqui. Amado irmão, a gente tem que entender isso.
Jesus, quando orou por nós, ele disse assim, olha lá, Pai, eu não peço que os tires do mundo. Eles não são do mundo, ele diz, como também eu não sou. Mas eu não peço, está em João 17 essa oração, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu não sei, irmão, se você algumas vezes vive nesse mundo com a sensação de inadequação. Você é nascido em Brasília, seus pais moram aqui, você estudou aqui, você prestou concurso aqui, você casou aqui, mas tem dia que você sente que você não é daqui. E a Bíblia diz que isso é verdade, porque o seu lar final está nos céus. A recompensa que você espera não será recebida nesse mundo. Muitas vezes o seu chefe não vai dar o reconhecimento que você espera. Muitas vezes as pessoas que estão ao seu lado não vão aplaudir você como você deseja. Muitas vezes as pessoas que estão com você não vão reconhecer o seu trabalho. E às vezes até as próprias pessoas da sua casa. Mas você não precisa ficar angustiado. Esse é o lugar do seu deserto espiritual. Um dia você vai chegar em casa e vai encontrar o Senhor Jesus na glória. Amados irmãos, houve um casal de missionários que dedicou a vida inteira na Índia. E eles, então, serviram o Senhor com todo o coração. E quando saíram do seu país, eram jovens, na fase dos 20 e poucos anos, e foram celebrados, a igreja os apoiou e orou, e eles sempre se corresponderam. 50 anos depois, eles voltam para a Inglaterra. E eles dizem, agora nós estamos voltando para casa. E quando eles vinham no navio, havia uma grande comitiva no cais do porto, fazendo uma grande festa, e o missionário olhou para a esposa, vejam quantas pessoas vieram nos receber. E aí, quando eles chegam ali, amados irmãos, a recepção não era para eles. A recepção era para um político importante que estava no navio. E nem sequer uma pessoa os esperava ali. Eles saíram de casa e dedicaram a vida inteira, sendo perseguidos num país pobre, pregando o evangelho, e nenhuma pessoa os veio receber. Eles voltaram para a casinha que tinham alugado de longe, colocaram as suas malas ali e sentaram na sala e ficaram perplexos, dizendo, o que nós fizemos? A vida inteira nenhuma pessoa veio nos receber. E a mulher ficou triste em casa e o missionário saiu para caminhar pelas ruas da sua capital e de repente então ele atinou e disse, já sei. E ele voltou para casa e disse, mulher, não chore mais. O que acontece é que nós ainda não chegamos em casa. Nós não chegamos em casa. Nós vamos chegar em casa no dia em que nós virmos o Rei no lar de glória, com seus portões gloriosos abertos para nós. Ah, amados irmãos, que dia maravilhoso será ver aquele rosto que resplandece como o sol na sua força, aquele corpo de bronze polido, aqueles olhos como chamas de fogo, aqueles cabelos brancos como a alva lã, é Jesus glorificado, aquela voz de muitas águas, dizendo para você, seja bem-vindo, bendito, bendita do meu Pai, para as moradas eternas que te foram preparadas. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Está difícil aqui, mas você ainda não chegou em casa. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua alegria no Senhor. Não coloque as alegrias nas circunstâncias. Não coloque as alegrias nas pessoas. Não coloque as alegrias nas possibilidades humanas. Jesus é o seu lar. Ele é o seu Salvador. Nunca ninguém te amou como Ele. Ele deu a vida na cruz por você. E se você está nele, você é eleito. Você é escolhido. Das mãos do Senhor ninguém te pode arrebatar. Então, para a glória e honra no nome do Senhor, entenda que você é forasteiro, você é peregrino, você é estrangeiro. Mas Jesus disse, sabe o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Presença especial, Jesus, estou convosco. Presença ultra circunstancial todos os dias. Presença proposital. Eu vou te levar até o final em glória, na consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Você é eleito, é forasteiro, não está sozinho. Coragem, o Senhor está ao seu lado. Que bênção maravilhosa. Que doutrina linda. Diga para o seu irmão, se você crê, você é escolhido. Diga para ele, se você crê, você é escolhido. Fala com ele, você é forasteiro, mas fala com ele. Jesus está ao seu lado. Diga para ele, coragem, irmão, em nome de Jesus.
Coragem, irmão, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus, glória a Deus. Ah, irmão, que bênção maravilhosa fazer parte de um povo escolhido de Deus, né? Tem uma musiquinha que a gente aprendeu há alguns anos na Editora Fiel, eu gosto dela. Alguns dizem que parecem música de videogame, mas eu gosto dela do mesmo jeito, né? Ela diz assim: escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Não é por nada que eu ou você tenhamos feito, é pela graça e pela bondade do Senhor. Mas ao olhar para o texto nessa noite, o Senhor te desafia a crer e a descansar nele. Se você creu em Jesus, você é um eleito. E a outra característica dos eleitos de Deus aqui, irmãos, a primeira é que eles são forasteiros, mas a segunda é que eles são amados. Segunda característica dos eleitos de Deus é que eles são amados. Olha aí para o versículo de número 2. Nós vamos ler até o nome de Deus Pai. Certo? Diz aqui. Vamos ler. Eu vou ler o 1. Vocês leem o 1 para mim. E eu leio o 2 até o nome de Deus Pai. Leia o 1 para mim de novo. 1, 2, 3. Pode ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são por escolha da direção, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Pessoas que não entendem corretamente o texto, irmãos, vão dizer o seguinte: Deus escolheu porque Ele sabia que eu ia crer. Então, já que Ele sabia que eu ia crer, Ele escolheu. Por isso é com base na sua presciência, porque Ele sabia antes que eu ia crer. Ora, pois, se você diz que Deus escolheu você porque Ele sabia que você ia crer, então a eleição é responsabilidade sua, não é de Deus. E aí a pessoa vai, pega um versículo desse e diz: mas o texto diz que eu fui eleito segundo a presciência de Deus. A palavra presciência aqui significa conhecimento prévio, literalmente na tradução. E aí a pessoa diz: não, Deus me salvou, me escolheu lá na eternidade, porque Ele sabia que eu ia crer. Mas, irmãos, o significado da palavra para pré-conhecimento, na língua em que a Bíblia foi escrita, não é conhecer com antecipação. É muito mais amplo do que isso. Ao olhar para o nosso texto aqui, no capítulo 1, versículo 20, essa palavra também é usada de maneira muito preciosa, falando que Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. A pregação do Evangelho, diz aí, olha, versículo 18 a 20, vamos ler comigo, numa só voz? Eu vou ler o 18, vocês o 19, nós todos o 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vocês 19. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O texto está dizendo que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas como? Não havia pecadores ali? Como é que esse sangue foi conhecido? A mensagem se foi pregada lá para os anjos antes da fundação do mundo. Os demônios já sabiam dessa mensagem, os anjos também. Mas o que significa esse conhecer aqui? Abra sua Bíblia lá em Romanos, você vai aprender comigo, certo? O que significa conhecer? Tem gente que acha que foi eleito com base no fato de que Deus sabia que ele ia crer. A palavra conhecer não significa isso. Abra Romanos 8 comigo, você vai ler. Eu sei de qual, mas quero que você leia. Romanos 8, 29, você vai ler comigo. Romanos 8, 29. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? O 29 vai dizer, leia para mim, pode ler. 1, 2, 3, vai lá. Leia o 30 também. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mas, pastor, não parece que o texto está dizendo que Deus me predestinou porque Ele sabia que eu ia crer? Olha o que o texto está dizendo. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus conheceu essas pessoas. Porque Ele as conheceu, Ele as predestinou.
certo? E Ele os predestinou para quê? Para serem tornados conforme a imagem do seu Filho Jesus, que é o nosso irmão mais velho na fé, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o texto é bonito, diz que aqueles que ele conheceu, ele predestinou, e esses que ele predestinou, ele chamou. Ou seja, está se referindo à obra do Espírito Santo implantar uma nova vida no seu coração e chamar você para ele. E aí então o Espírito Santo chamou você e você ressuscitou na alma, e quando você creu, então, Deus te justificou. Bateu o martelo no tribunal e disse: eu te declaro justo. E agora Deus já olha para você como Ele olha para você no final, como alguém que foi glorificado. Louvado seja o Senhor. Mas eu ainda não expliquei o que é o conheceu. Abra sua Bíblia lá em Mateus 1:25. Você vai aprender o que é o conheceu. E aí depois você vai ter que ler tudo diferente de novo. Mateus capítulo 1, versículo de número 25. Mateus 1:25. Ninguém achava que o sermão de 7h30 ia ser o mais teológico, né? Mateus 1:25. Mateus 1:25. José, irmãos, conhecia Maria, não conhecia? Ele ficou noivo dela porque ele conhecia ela. Quem acha que ele não conhecia ela antes de ficar noivo, levante a mão. Ele conhecia Maria, não acha? José conhecia Maria antes de ficar noivo dela? Ele foi apresentado a ela, sim ou não? Sim. Todo mundo acha que sim, amém? Ele conhecia. Então é o seguinte, ele quase abandonou, o anjo falou que ela estava grávida do Espírito Santo. Ele acordou e não quis abandoná-la, porque era homem de Deus. Vamos ler o 24 e 25. Eu vou ler o 24, vocês o 25. Com animação. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. O 25, vocês. Como é que ele não conheceu ela, se ele já conhecia ela? Ele já estava noivo dela. Ele sabia que ela era a menina mais crente da cidade. Como é que ele não conheceu ela? Qualquer pessoa inteligente como você pode me explicar. O que o texto está dizendo? José não teve relação íntima com Maria, até que Jesus nascesse. É isso que o texto está dizendo. Depois ele teve vida casado com ela normal, a Bíblia ensina. O texto diz, contudo, não a conheceu, e o texto usa aqui, ó, enquanto ela não deu à luz um filho. Então, houve um enquanto. Foi pelo período anterior ao nascimento de Jesus, José não teve relações sexuais e íntimas com sua esposa Maria, porque ela estava grávida do Espírito Santo. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, essa palavra, irmão, é um hebraísmo no texto grego. Para um judeu, a palavra conhecer não significa somente ter conhecimento prévio, ou ser apresentado a alguém. O significado dessa palavra conhecer é amar. É ter um relacionamento íntimo e pessoal, a ponto de colocar o coração, a sua intimidade e a sua vida em alguém. E agora então você pode ler Romanos direito. Porquanto aos que de antemão amou, conheceu. Aos que ele amou antes da fundação do mundo, ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a esses que ele amou antes da fundação do mundo e predestinou, ele chamou pelo Espírito Santo. Por isso você veio a Cristo Jesus. E aí você creu e ele bateu o martelo e disse, eu te declaro justo. E agora Deus já olha para você como alguém glorificado. A Bíblia diz que você já tem seu lugar sentado lá no céu, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Porque Deus te amou. E aí agora você pode ler 1 Pedro direito, eleito segundo a presciência de Deus Pai. O que significa isso? Que você foi eleito porque Deus amou você previamente, antes da fundação do mundo. Que bênção maravilhosa, irmão. Pensar que eu sou um pecador terrível, mas que antes da fundação do mundo Deus me amou. Deus pensou em mim. Eu não merecia. Eu merecia a ira de Deus. Mas Deus, antes da fundação do mundo, fez conhecido o evangelho do Filho dele, por meio do qual ele mandaria Jesus morrer por mim. O evangelho foi pregado no céu. Deixa eu te contar uma coisa. O evangelho que eu estou pregando para você é mais velho do que a terra na qual você vive. Antes da fundação do mundo ele existe. Antes da fundação do mundo, Deus amou você. Meu irmão, isso é maravilhoso demais.
Se você entende um conceito como esse, você não deveria dar lugar à depressão. Você não deveria dar lugar a que pequenas lutas desta vida entristecessem você. Deus olhou para você, Deus amou você, Deus decidiu salvar você, Deus decidiu mudar a sua vida antes que houvesse mundo. Isso significa que ninguém pode tirar você das mãos de Deus. É por isso que nessa mesma carta, Pedro diz no capítulo 2, versículo 9, vocês são uma raça eleita, vocês são sacerdotes do rei, vocês são uma nação separada, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, essa doutrina é maravilhosa, sabe por quê? Porque se a minha salvação dependesse de mim, eu perdia, por causa dos meus pecados. Mas ela não depende de mim, ela depende de Jesus. Deus não seria doido de mandar seu filho morrer numa cruz para que o homem pudesse perder a salvação. Se você crê em Jesus, você nunca perde a salvação. Se você crê em Jesus, você foi lavado. Você tem um lugar garantido nos céus. Ué, pastor, eu vou sair pecando? Não, não vai não, porque se você crê em Jesus, você não vai sair pecando. Você vai tropeçar e vai se arrepender e vai pedir perdão e vai querer ter mais comunhão com Jesus ainda. Porque nunca ninguém te amou como Jesus. Meu irmão, você foi amado. Você é eleito. Meu irmão, no dia que o diabo chegar no seu ouvido e falar, você não presta para nada, você não vale nada, você é um pobrezinho, você não deu certo para nada, olha lá, seu marido te abandonou, sua mulher te abandonou, seus filhos não querem saber de você. No dia que o diabo você fala assim, sai daqui em nome de Jesus, bate retirada, eu não aceito você, seu safado aqui. Eu sou amado, eu sou eleito, eu sou sacerdote, eu sou santo, ninguém me tira, eu custei o sangue de Jesus. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Coragem, meu irmão, levante a sua cabeça. Você é a pessoa mais amada da terra. Deus deu Jesus na cruz para te salvar. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Que você saia daqui pisando nas nuvens e alegre, sabendo que se você crê em Jesus, ninguém tira você da mão do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja Deus, coisa maravilhosa. Bênção. Dava para ir a noite inteira. Mas não vou não, fica tranquilo. O texto mostra para nós mais uma característica dos eleitos de Deus, só mais uma. Eu vou ficar só no texto nessa noite. A primeira delas é que o eleito é forasteiro. A segunda delas é que o eleito é amado. Mas a segunda delas é que o eleito é santificado. O eleito é santificado. Repita comigo, o eleito é santificado. Vamos lá? O eleito é santificado. Olha aí para a sua Bíblia, versículo de número 2. Eu vou ler o inteiro uma vez e depois você lê inteiro para mim outra vez. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vocês, irmãos, leiam, por favor, o mesmo versículo. Louvado seja Deus. Irmão, o texto está dizendo que se você foi eleito, você é forasteiro nesse mundo, mas você é amado. Mas ele diz que você agora está sendo santificado. Deus já te declarou justo, e Deus olha para você e considera em você a justiça de Jesus. É assim, quando você crê em Jesus, é como se você estivesse dentro da lama antes. Aí você creu em Jesus, Deus te tirou da lama. Isso é a justificação ou a conversão, que a gente chama. Agora que você já está em Jesus, Deus está tirando a lama de você. O nome disso é santificação. Antes você estava na lama, a salvação foi Deus te tirar da lama. Agora você saiu da lama, Deus está tirando a lama de você. Às vezes ela vai pegar em quem está do lado. Vai ser muito ruim, vai ser feia a coisa. Mas Deus está tirando a lama, está te santificando, está te purificando, está te preparando para no dia em que você for encontrar com Jesus, você se encontre puro, lavado e santo na presença dele. Você está vivendo um processo. A salvação, irmão, a conversão é de uma vez só. Mas a santificação é um processo. E você, então, meu irmão, foi eleito para ser santificado. O pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. E você já não precisa ficar cometendo os pecados de 5 anos atrás.
de 10 anos atrás. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Se você está em Jesus, Ele perdoou os seus pecados e agora o pecado já não tem domínio sobre você. Paulo diz em Romanos que você tem que se considerar como morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. O pecado já não é mais o dono da sua vida. Se você crê em Jesus, agora o pecado é um acidente na sua vida. Ele já não é mais a regra, certo? Você pode até tropeçar para Deus te mostrar quem você é, mas agora você tem o Espírito Santo dentro de você. Agostinho dizia muito bem, é como se nós tivéssemos, irmãos, 2 cachorros dentro de nós, certo? E eles vão para uma briga, 2 cachorros, uma natureza ruim e a natureza do Espírito Santo. Qual cachorro que vai ganhar a briga? Aquele que tiver mais alimentado. Então, se você lê a palavra, se você ora, se você se alimenta de Deus, a sua natureza espiritual é mais forte e ela subjuga a sua natureza pecaminosa. É claro que a natureza pecaminosa vai lutar, vai latir, vai tentar morder, mas ela vai perder em nome de Jesus. O pecado já não é domínio se você crê em Jesus. Ele agora é um acidente. Satanás não manda em você, o diabo não manda em você, você é de Jesus. E aí o texto diz, como é que essa santificação se manifesta? Em primeiro lugar, agora eu vou viver para obedecer, diz o texto aqui, ó. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito para obediência, certo? Se você foi escolhido por Deus, se você foi amado por Deus, se você é forasteiro, agora Deus está tirando a lama de você, e ainda que você se sinta tentado a fazer coisas erradas, você parou de viver para si mesmo, você não se pertence mais, agora você vive para obedecer a Deus Pai. Louvado seja Deus. E essa obediência, irmão, se manifesta num caminho de fidelidade ao Senhor, mas no dia em que você tropeça, pastor, mas eu sou crente, fui lavado, sou perdoado e hoje eu tropecei. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedro fala sobre isso aqui, ó. Ele diz que a santificação se dá com a vida de obediência, mas também com aspersão. Aspersão significa lavagem, ser limpo, certo? Aspersão do sangue de Jesus Cristo. Como é que eu vou ser santificado, irmão? Vivendo uma vida de obediência. Mas se eu peco e tropeço, eu me arrependo, confesso e deixo, e o Senhor asperge sobre mim o sangue de Jesus Cristo, me lava com o sangue do Senhor. E aí, irmão, Pedro disse que a graça e a paz de Deus vai ser multiplicada na minha vida. Eu vou viver uma vida abençoada, maravilhosa, para a glória e honra do nome de Jesus. Por isso Pedro diz nesse capítulo 1, versículo 16, que nós temos que viver uma vida santa. Olha aí, vamos ler o 15 e 16. Melhor do que eu ficar citando é você ler. Versículo 15 e 16. Nós vamos ler o 14, o 15 e o 16. Eu vou ler o 14, vocês o 15 e nós todos o 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Abandone os pecados antigos. Você o 15. Todos juntos, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, irmão. E não é possível que alguém conheça a Deus se vive atolado no pecado. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus te escolheu para te santificar, para fazer de você alguém parecido com Jesus. Eu quero lhe perguntar, você é um homem parecido com Jesus? Você é uma mulher cheia de Jesus? Já houve algum lugar em que você entrou e a pessoa disse, essa é uma mulher cheia do Espírito Santo? Já teve algum lugar em que você pisou e a pessoa olhou para você, eu percebo que esse jovem é cheio do Espírito Santo? Ele está cheio da presença de Deus? As pessoas olham a sua conduta ilibada e veem que você verdadeiramente andou com Cristo Jesus. Que você não se pertence mais a si mesmo, mas vive para servir ao Senhor. Meu irmão, não adianta dizer que é crente e viver na esbórnia, no pecado do mundo. Não adianta sair dizendo que crê em Jesus se você vive como um filho do inferno. A Bíblia te desafia nessa noite, meu irmão, minha irmã, a verdadeiramente confessar os seus pecados, a abandonar tudo na sua vida que ofende a Deus e a buscar uma vida piedosa e santa, se parecendo com o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, isso é muito sério. No primeiro culto eu preguei sobre a parábola da figueira estéril. Essa figueira simbolizava Israel que foi plantada no meio da vide de Deus.
Ela tinha promessas maravilhosas, ela tinha aliança com Deus. Mas se ela não frutificasse, ela mostraria que nunca tinha crido em Deus. E o dono daquela vinha vai e quer frutos da videira. Ela tinha que dar frutos depois de 3 anos. Ele foi durante mais 3 anos e ela não tinha fruto. E ele chegou para o viticultor e falou: tira essa ovelha, essa figueira daqui, porque ela está ocupando a terra. E o viticultor, que simboliza Jesus, disse o seguinte: John MacArthur explicou isso: não, senhor, deixa eu cavar em volta dela 1 ano, botar estrume e esterco. Se ela der fruto, tudo bem, se não, o senhor corta e lança fora. O que essa parábola ensina para a gente? Ela ensina o seguinte, que quem é verdadeiramente eleito por Deus e creu em Jesus, essa pessoa pode até tropeçar na vida, mas Deus é bom e paciente. Deus deixa a figueira ali. Mas Deus tem muita paciência, porque Ele queria tirá-la, mas por causa da intercessão do Senhor Jesus e da própria graça do Pai, Deus ainda deixa ela ali mais um tempo. Mas se essa figueira não crer no Senhor, e não pertence ao Senhor, então Deus vai tirar essa figueira e lançá-la fora. Irmãos, isso é muito forte. Jesus disse o seguinte no final do Sermão do Monte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele disse: no último dia alguns me dirão: Senhor, eu não profetizei em teu nome, ou seja, eu não fui pregador da tua palavra, em teu nome eu não realizei milagres. Já pensou nisso? Ser usado para curar pessoas em nome de Jesus? Em teu nome eu não expulsei demônios. E Jesus disse que fala assim: apartai-vos de mim, malditos, todos vós, os que praticais iniquidades. Calvino dizia que o evangelho não é a doutrina da fala, o evangelho é a doutrina da vida. A gente sabe quem creu pela maneira como vive, como você tem vivido. Não adianta dizer que creu. Se você ama o Senhor, se você busca o Senhor, se você leva uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo, então a gente vai saber que você creu de verdade. Mas se isso não está acontecendo, hoje o Senhor te dá uma oportunidade de arrependimento. Ele diz que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. Olhe para a sua vida. O verdadeiro eleito, ele vai dar fruto de santificação. Você é um eleito de Deus? Você entende que é forasteiro nesse mundo? Você, meu irmão, entende que é amado? Você tem sido santificado? Mas talvez você me diga: pastor, agora o senhor me deixou numa imensa confusão. Eu não sei se eu sou eleito. Pastor, se eu não for eleito, eu estou perdido, eu vou para o inferno. Eu quero dizer para você o seguinte: se você está pensando assim, você é eleito. Porque nenhuma pessoa que não é eleita não vai estar nem aí para isso. Ela vai dizer: se Deus me escolheu mesmo, eu vou. Se não, não tem jeito, então eu vou cair no pecado e não estou nem aí para isso. Mas se você tem a preocupação na sua alma, se você faz parte ou não desses eleitos, é porque o Espírito Santo já está incomodando o seu coração. Creia em Jesus como seu Salvador. E aí você terá plena certeza que você é um forasteiro nesse mundo, que é amado por Deus e vai viver em santificação até o dia final em que você encontrará Jesus em glória. Que o Senhor te encha o coração de alegria, meu irmão. Que o Senhor te encha o coração de paz. Que você viva como alguém feliz, porque você foi escolhido por Deus, amado, antes que o mundo houvesse. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar